Hoje é domingo especial, né? Eu queria chamar Bia, você mesmo. Bia Bertoni, você. Você pode fazer a leitura do texto bíblico dessa manhã pra gente? Mateus 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês." Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: "Que a paz esteja com vocês." Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia, e eles me verão ali." Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: "Digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema." Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: "Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Nosso pedido que teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, fala com a gente e nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Gente, esse capítulo, leitura longa, né? Mas não dava para recortar, porque é o clímax do Evangelho de Mateus. A ressurreição, ela é o ponto alto da vida de Jesus. É o que muda tudo na vida dele e na nossa vida. Pensando sobre isso, então, eu queria refletir com vocês, em primeiro lugar, sobre a veracidade do acontecimento. Porque a forma que Mateus registra o evento nos mostra que ele retrata um fato histórico, e não uma ficção ou uma história inventada. E por que eu estou falando isso? Porque tem detalhes desse relato que não haveria razão de estarem ali, de existirem, se não fossem verdadeiros. O primeiro deles são as mulheres como testemunhas. Mateus nos diz que foi Maria Madalena e a outra Maria as primeiras que presenciaram a ressurreição. Ou seja, ele está usando, né, Mateus escreve para os judeus, e dentro da tradição judaica, você precisava de 2 testemunhas para que algo fosse verdade. O problema é que o testemunho de uma mulher não valia naquela época. Os rabinos falavam isso, né? O N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, comentando esse texto, ele fala assim, ó, abre aspas: "O ponto tem sido repetido inúmeras vezes na academia, mas seu impacto pleno nem sempre foi assimilado. As mulheres simplesmente não eram aceitas como testemunhas legais. Podemos lamentar isso, mas era assim que o mundo judaico funcionava, e a maioria dos outros também.
O debate entre Orígenes e Celso, só aspas aqui, né? O Orígenes é um dos pais da igreja e o Celso era um romano que debate com ele sobre se o cristianismo era verdadeiro ou não. Então está falando, o debate entre Orígenes e Celso mostra que os críticos do cristianismo podiam se valer da história das mulheres para ridicularizar toda a narrativa. Será que os supostos escritores de lendas eram assim tão ignorantes da reação provável? Se pudessem ter inventado histórias de testemunhas masculinas, honradas, íntegras, confiáveis, sendo as primeiras ao sepulcro, teriam feito isso. O fato de não terem feito isso nos diz uma de duas coisas. Ou todos na igreja primitiva sabiam que as mulheres lideradas por Maria Madalena foram de fato as primeiras a chegar ao local, ou a igreja primitiva não era tão inventiva quanto os críticos costumam imaginar. Ou seja, não é de hoje que a palavra de uma mulher é diminuída e desvalorizada, invalidada, né, silenciada. E não é de hoje também que as mulheres são protagonistas e elas fazem o que elas querem, né, e aquilo que elas acham que é certo e acreditam. Porque enquanto os discípulos estão com medo escondidos, as mulheres são as testemunhas durante a crucificação. Enquanto eles estão escondidos, elas são as primeiras a chegarem no sepulcro. E elas são as primeiras enviadas por Jesus para ir contar. Ou seja, são as primeiras apóstolas, né, a gente pode dizer, as primeiras que foram enviadas por Jesus para falar sobre essa mensagem, né? Vão dizer aos meus irmãos. E naquela época, esse fato, ele foi usado pelos inimigos do cristianismo para desacreditar a mensagem cristã. Os caras falavam, não dá para acreditar nisso, elas estavam histéricas, né? Como dizem até hoje. Né? E com isso eles tentavam invalidar essa mensagem. Mas só o fato de a gente ter isso registrado mostra que não dava para ser inventado. Ninguém mudou essa história. Então, de fato, isso aconteceu. O segundo detalhe, né, que é interessante, que no versículo 17 fala o seguinte: quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Se você estivesse escrevendo uma história para provar algo extraordinário, será que você incluiria isso no relato? Está querendo falar de uma coisa que nunca aconteceu. Morto voltou à vida, né? Ressuscitou. Será que você inventaria que aqueles que eram os mais próximos, os seguidores mais próximos, tiveram dúvidas sobre isso? O Enterwright, ele fala que esse dado ele é historicamente desfavorável à mensagem. Então, ninguém inventaria isso, uma propaganda negativa do próprio movimento, se isso não tivesse acontecido de fato. A dúvida está no texto porque ela estava na memória de quem participou. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A ressurreição ela é um evento histórico. E se isso é verdade, então Deus está dizendo para a gente algo definitivo sobre quem Jesus é. Você pode ser afetado por isso ou você pode ignorar. Você pode crer ou duvidar disso. O que você não pode fazer é tratar essa história, esse relato, como se fosse uma metáfora. Como se fosse uma história inspiradora, como se fosse um entretenimento para o domingo. Não é isso. Diante desse fato histórico, a gente tem que se posicionar. Isso me leva ao meu segundo ponto. Por que a gente resiste à ressurreição? Do verso 11 ao verso 15, Mateus registra a trama dos chefes dos sacerdotes com os guardas para criarem uma história alternativa que encobrisse o fato histórico. Isso também significa que fake news não é uma coisa de hoje, né? Essa disputa de narrativa ela é uma arma antiga de quem detém o poder. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, mas por que fazer isso, né? Por que subornar os guardas para inventarem essa história? Vamos olhar de novo aqui, né, para o relato? Verso 2 fala assim: de repente houve um grande tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra, sentou-se sobre ela. Ele era parecido com um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. É uma cena meio fantástica até, né? O terremoto, o anjo com essa aparência de raio. Tudo isso evoca a linguagem apocalíptica. Eu já tenho falado sobre isso. Eu fiz uma série inteira falando de Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelar, tirar o véu. Ou seja, é quando o mundo espiritual ele se descortina dentro desse mundo material. É como se a esfera divina ela invadisse a esfera humana.
E quando isso acontece, as pessoas ficam paralisadas, assombradas. Os guardas tremeram de medo e os do anjo ficaram como mortos. Mas qual que é o ponto aqui? Toda essa cena, né, fantástica, ela mostra para a gente que a ressurreição não é um ato de autoexaltação de Jesus. É uma intervenção divina em favor de Jesus. Repara na voz, né, do verbo aqui, ó. Ele não está aqui. Foi ressuscitado. Foi ressuscitado. É uma ação de Deus em favor de Jesus. Jesus é passivo, né, de certa forma, na ressurreição. Então o que está em jogo aqui? Jesus ele morre condenado, certo? Do ponto de vista de Roma, ele era um agitador. Do ponto de vista do Sinédrio, que era a liderança judaica, ele era um blasfemo. E ele é condenado à morte por essas duas instâncias, tanto juridicamente quanto religiosamente, ele tem uma sentença. Se Deus ressuscita Jesus, quer dizer que Deus está revertendo essa sentença humana. Está falando, não, ele estava certo. Vocês estão errados. Meu filho está certo. Logo, se Cristo foi ressuscitado por Deus, a autoridade precisa lidar com o fato de que talvez Jesus fosse quem ele disse ser. E quem que Jesus falava que ele era? Né? Ele falava que ele era o Filho do Homem. É a palavra que ele mais usa para falar de si mesmo. E o que é o Filho do Homem? Filho do Homem é uma imagem que remete lá a Daniel 7, onde tem essa figura misteriosa, um Filho do Homem, que é um ser humano, que diz que ele é exaltado até as alturas, e ele é colocado à direita de Deus Pai. Todo o poder é dado para ele, no céu e na terra. E quem está à direita, né, do trono é a pessoa, é o primeiro-ministro, é o que executa as ordens do rei. Então ele tem todo o poder, toda a autoridade. Mas admitir isso era reconhecer a verdade de Jesus e a culpa das autoridades que o crucificaram. Então eles preferem inventar uma história a ter que lidar com essa realidade. Qual que é o problema? O problema é que a gente não é diferente. Não necessariamente a gente cria uma conspiração, né, organizada, mas a gente faz algo parecido, que é uma resistência interna. Por quê? Porque quando a ressurreição ela começa a ter implicações reais na nossa vida, quando ela aponta para algo que a gente precisa mudar, quando ela fala de algo que nós preferimos não encarar, algo que vai nos custar admitir, a gente também começa a procurar uma história alternativa. Talvez essa história é só um símbolo, talvez seja só uma questão de interpretação, talvez não seja bem assim. E alguém já falou que o problema do Evangelho não é que as pessoas não entendem o Evangelho, é que as pessoas entendem muito bem. Por isso elas resistem ao Evangelho. Por quê? Porque se é verdade que Deus reverteu a sentença contra Jesus e ele ressuscitou, e toda a autoridade foi dada para ele, a gente tem que responder a essa autoridade. E isso incomoda a gente. Isso incomoda a gente. A ressurreição retira Jesus da categoria de opção religiosa e coloca ele na categoria de realidade a ser enfrentada. Então a questão não é se você acha Jesus simpático. A questão é o que você faz diante desse homem, esse Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Como as mulheres, você pode obedecê-lo no misto de medo e alegria. Como os discípulos, você pode adorá-lo, ainda que com dúvidas. Ou como os líderes religiosos, você pode inventar uma outra história para ignorar isso. O que você não pode fazer é simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Se você escolher acreditar na ressurreição, quais são as implicações para a sua vida? E esse é meu terceiro e último ponto. O que muda na nossa vida a ressurreição? Os últimos versículos, do verso 18 ao 20, são conhecidos como a grande comissão. Não é isso? A grande comissão. Quem já é crente velho já ouviu um monte de pregação sobre isso, né? Estou aqui com o Felipe, que é missionário, né? Já deve ter pregado um monte. É isso, tipo, essa ide, né, por todo mundo. Qual que é o lance? Que eu nunca tinha prestado atenção. Quando a gente tira essa fala de Jesus de todo o capítulo, a gente perde
algo que é próprio de Mateus, que é o quê? Mateus, sempre quando acontece um evento histórico importante, ele bota uma fala de Jesus explicando o que o próprio Jesus entende daquele fato que ocorreu. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus, essas últimas palavras de Jesus, são o próprio Jesus explicando para a gente o que a ressurreição significa então para a gente, o que muda na nossa vida. Eu quero falar de 3 coisas. A primeira mudança que a ressurreição faz ela nos liberta do medo. A palavra dita pelo anjo, pelo próprio Jesus, às mulheres, qual é? Não tenham medo. Por que elas não precisavam ter medo? Porque um novo mundo está se abrindo diante delas. Lembra do Apocalipse? Está sendo revelado, está sendo mostrado esse novo mundo de Deus que invade a história. Um mundo onde a morte não tem a última palavra. E mais do que isso, um mundo onde aqueles que detêm o poder sobre a morte não podem mais assustar a gente. Esse é o ponto. Por que os discípulos, depois da ressurreição, eles deixam de ser esses caras, essas mulheres que estão cheios de medo, fechados, e eles vão pelo mundo todo anunciando essa mensagem? É porque quem detinha o medo da morte não pode mais assustar eles. No Surpreendido pela Alegria, o N.T. Wright fala, né, ele cita uma peça de teatro onde eles inventam isso, né, não é um relato histórico, é uma peça. Mas o Herodes, quando ele ouve falar que Jesus ressuscitou, ele fica aflito. Ele fala assim, como assim ele ressuscitou? Eu proíbo ele de ressuscitar. Por quê? Porque os poderosos, eles usam a morte para intimidar a gente. Mas diante da ressurreição, a gente não precisa mais. É só a gente olhar a história da igreja. Estevão, por exemplo, né, o primeiro mártir, que é um diácono da igreja, alguém encarregado da justiça social, vamos falar assim, né? E ele é acusado de blasfêmia, mas quando a gente lê a história dele lá em Atos, capítulo 7, você vê durante o processo de acusação, a defesa dele, e quando ele está sendo sentenciado, a gente vê um homem que está calmo, que está firme, e que está falando a verdade para as autoridades, a ponto de quando Estevão para de falar, as autoridades, eu acho lindo isso, diz que elas tapam o ouvido. Gente, que poder é esse? Que alguém que está diante, né, tipo, da morte ali, o cara fala com tanta verdade, com tanta convicção, que quem está acusando ele tapa o ouvido porque não quer ouvir. Ou seja, a ressurreição, ela tira da gente o medo, porque a morte não tem mais poder. Talvez você nunca vai passar por um tribunal, né, e ser, sei lá, acusado, né, de blasfêmia e correr o risco de morrer por causa da tua fé. Mas Paulo vai dizer que nós somos expostos à morte todos os dias da nossa vida. Talvez diante da doença, diante, sei lá, de uma tragédia, diante de algo que, sei lá, uma depressão, algo, sabe, assim, que roube, né, tenta te roubar a tua alegria. Você pode ter essa convicção, não tenha medo. Por quê? A segunda coisa, a ressurreição coloca a gente em movimento. As mulheres saem para contar aos discípulos que deveriam encontrar Jesus na Galileia. Depois o próprio Jesus convoca os seus discípulos a irem. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse verbo inicial, né, vão, não é só um imperativo, não é uma simples ordem. A ideia aqui é, enquanto vocês vão, ou seja, a ressurreição coloca a gente em movimento. Não por acaso, os cristãos, o primeiro apelido que eles recebem é que eles são os do caminho. Eles são chamados assim lá em Atos. Eles são aqueles que estão no caminho. E o que esses discípulos, né, esses cristãos fazem enquanto eles estão no caminho com Jesus? Eles fazem com que as pessoas se tornem seguidoras de Jesus. A palavra aqui é discípulos, né, no original, lá e nas traduções mais tradicionais. E como é que a gente faz isso? Gente, não é obrigando ninguém a acreditar naquilo que a gente acredita, não é constrangendo ninguém a crer no que a gente crê, não é, sabe, criar uma lei, né, no Supremo, no Tribunal, no Senado, para fazer todo mundo obedecer à fé cristã, não é isso. É vivendo uma vida tão maravilhosa, tão generosa, tão cheia de amor, de graça, que as pessoas olham para a gente e falam,
Quem são vocês? Por que você está fazendo isso? Eu não entendo. Né? O que te leva a fazer isso? E aí você fala de Jesus. E é isso, na verdade, que convence as pessoas. Então a gente convida as pessoas a caminharem com a gente. E seguindo Jesus também a viverem como Jesus viveu. Isso leva a gente à terceira mudança. A ressurreição coloca a gente dentro de uma comunidade. Quando a gente que é filho da cultura individualista, né, autocentrada do Ocidente, a gente lê: e eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que eu e você a gente escuta é: Deus está comigo até o fim dos tempos. Não é isso? O vocês do texto, ele é visto como uma simples generalização. É um plural que na verdade é um singular. Né? Deus está comigo. Mas Jesus não está falando com indivíduos, Jesus está falando com uma comunidade. E é para essa comunidade no plural que ele promete a sua presença. Isso não é detalhe gramatical, gente, isso é teologia. Deus não está salvando indivíduos isolados que se juntam a outros indivíduos isolados para poderem, sei lá, fazerem algo de domingo. Deus está formando um povo. A ideia aqui é que o povo não é uma soma de pessoas que pensam igual. O povo é comunidade. Comunidade implica no quê? Em diferenças, implica em tensão, implica em atrito. O Abba falou aqui, né? Fazem 5 anos que a gente começou, né? Assim, um culto público. E um dia eu estava falando no podcast, né? E eu falei assim: como a nossa comunidade é nova, nem todo mundo se conhece. Mas eu, como sou pastor e acabo conversando com quase todo mundo, eu quase que conheço todo mundo. E eu sei que tem muita gente aqui que pensa diferente. E às vezes eu olho para minha mulher e falo assim: amor, se Deus não abençoar esse negócio que não vai dar certo. Por quê? Porque é isso, nós somos diferentes. A gente pensa diferente. E a gente vai ter atrito. Mas, gente, é tão bom esse atrito. Porque é só no atrito que a gente cresce, é só no atrito que a nossa fé ela é desafiada, é só no atrito, sabe, que a gente vira gente. Porque o contrário disso é muito triste, é todo mundo, sabe, pensando igual, enxergando igual, e, né? Sem a diferença não tem crescimento. Então Jesus não diz apenas vão e batizem, ele fala assim, ensinando a obedecer tudo que tem ordenado. Ensinar alguém a obedecer não é dar uma palestra, não é transferir informação, é caminhar junto. É deixar os outros enxergarem a gente de perto. Como que você lida com o teu medo? Como você age quando é difícil de amar alguém? Como você faz, sei lá, quando acontece um problema no casamento, com os filhos? Como que a gente lida com tudo isso? A gente precisa dessa proximidade, é isso que forma discípulos. Por isso, viver a fé isolado não é apenas uma opção menos ideal, é uma contradição. É dizer que a gente acredita na ressurreição e ao mesmo tempo viver como se o Cristo ressurreto não tivesse colocado ninguém para viver do nosso lado. Então a pergunta que eu faço para vocês é: você tem com quem caminhar? Não só pessoas que frequentam, né, o mesmo culto que você no domingo, mas tem gente que te conhece de verdade, tem gente que você não precisa ficar fingindo, sabe? Que você pode, sei lá, se você sumir, né, as pessoas vão perceber que você sumiu. Isso é comunidade. É isso que a ressurreição cria. Não é uma instituição para você estar no domingo e consumir um serviço religioso. É uma família para você pertencer. De segunda a segunda. Então olha que interessante, os 3 movimentos aqui, né? A ressurreição, ela tira o nosso medo. Para quê? Para que tirando o nosso medo, a gente se move em direção ao outro. E em se movendo em direção ao outro, a gente forma a comunidade. É isso que a ressurreição faz com a gente. Medo, inércia, isolamento são as 3 formas mais comuns de viver como se Jesus não tivesse ressuscitado. E a Páscoa é um convite para a gente sair, abandonar essas 3 coisas. Então eu quero concluir dizendo o seguinte. Hoje uma pessoa muito especial, uma mulher, de novo, ela ouve, né, o chamado do Cristo ressurreto. E ela diz sim para esse chamado.
Ela se enche de coragem, ela se move em direção à comunidade. Eu estou falando da Bia. E a Bia não chegou aqui de repente. Ela recebeu essa fé dos pais dela, da avó Lulu, né? E que não está mais com a gente aqui, a avó Lulu, mas que plantou algo que não morreu no coração dela. E essa fé foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Começou, né, como eu disse, com os pais, mas teve um primeiro sim no acampamento, lá do JV. Sobreviveu à faculdade, né? Sobreviveu a uma pandemia. Passou por diferentes comunidades, de tal forma que, acho que a Bia também sabe o que é você querer fazer parte, não conseguir por conta das circunstâncias. Ela conhece, eu acredito, esse misto de medo e alegria que as mulheres sentiram. Ela sabe o que talvez é até a dúvida, né, dos discípulos lá da montanha. E mesmo assim ela está aqui. Então o batismo não é o começo da fé da Bia. Batismo da Bia hoje é o descansar na promessa. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele nunca vai te deixar. E se você está aqui hoje e de repente sente medo de se posicionar, assim como a Bia, né? Diante desse Cristo ressurreto. Se você sente medo de se mover em direção ao outro, de assumir o compromisso com uma comunidade, o convite dessa manhã para você é o mesmo que o anjo fez para aquelas mulheres naquele dia. Não tenha medo. Sabe? Se envolva com a comunidade. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se colocar de pé. Deixa eu só explicar antes, né? A gente vai se colocar de pé, a gente vai até a entrada. Por quê? Na tradição presbiteriana, protestante, o batismo, a gente entende ele como esse sacramento que nos fala da aliança de Deus. Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E ao mesmo tempo ele é a entrada na comunidade. Por isso as igrejas antigas, elas tinham a pia batismal na porta do templo. Porque é através do batismo que a gente faz parte da comunidade. Vão, façam discípulos. Batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar tudo que eu tenho falado. Então eu quero convidar você, a gente vai ficar de pé, a gente vai até lá na frente, a gente vai fazer um grande círculo. A gente não está muito acostumado com isso, né? Mas a gente vai ficar de pé, a gente vai fazer um grande círculo e a gente vai continuar lá fora.